Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Olá, gente, aqui é a Paula da Sim. Estamos aqui hoje para mais um do nosso podcast, do Simcast. Espero que vocês tenham gostado aí de todos os últimos episódios. Lembrem depois de seguir a gente no Instagram, emergência.sim. A gente tem nosso canal do YouTube, temos bastante aulas aí interessantes para vocês no contexto de emergência. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, é o Gustavo Moreira. Ele é emergencista pelo Hospital Santa Marcelina. Atualmente ele é médico assistente do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, aqui da USP, e do Hospital Samaritano e do Hospital Santa Marcelina também. Né, Gustavo? Bem-vindo aí. Um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Paula, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de fazer parte desse projeto. Obrigada mesmo por estar presente aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, né, e muito comum no ambiente de emergência, principalmente na sala de emergência mesmo, né? A gente vai falar de crise convulsiva, tá? E vamos ter a oportunidade aí de ver a abordagem de um próprio emergencista, né, nesse contexto tão importante. Ô, Gu, eu queria começar conversando com você assim, qual que você acha que é a importância, né, a relevância desse tema aí, num contexto de pronto-socorro, para o pessoal que está escutando a gente aí, por que é tão importante falar sobre isso? Então, Paula, a crise convulsiva é a emergência neurológica que você mais encontra, mais frequente na sala de emergência. E, por conta disso, o reconhecimento adequado, precoce e o tratamento imediato são mandatórios nesses casos. Essa é uma patologia que, quando não tratada, traz uma elevada morbimortalidade para os pacientes, né? Então, é de fato fundamental um reconhecimento precoce e um manejo adequado e assertivo da doença. Sim, a gente acaba não ouvindo muito falar depois das sequelas dos pacientes, né? Mas realmente é comprovado aí o quanto que eles podem ter sequelas muito sérias, né? Se a gente acabar não atuando precoce da maneira mais correta. Outro dia eu estava lendo assim que até em relação à mortalidade, né? Assim, mortalidade de uma crise pode chegar até 10%, se não muito bem conduzida. Então, acho super válido realmente a gente conversar. Queria saber, assim, rapidamente, né? Nós não somos neurologistas nem nada, mas, assim, basicamente, assim, qual que é a fisiopatologia da crise? Por que um paciente desenvolve aí uma crise? De maneira bem simples, ocorre um desequilíbrio entre os sinais excitatórios e os sinais inibitórios. Então, no nosso dia a dia, isso vai se equilibrando e, por conta de um motivo, alguma coisa que acontece, você tem um desequilíbrio entre os sinais excitatórios, ficam superpostos aos sinais inibitórios e deflagra todo o processo de crise, né? Lembrando que essa crise, ela pode ser uma crise focal, atingir uma região específica do cérebro, como pode ser uma crise generalizada. E aí o processo de generalização da crise, quando você atinge o sistema reticular ativador ascendente, o paciente tem perda da consciência. Então, de forma geral, perda desse processo de equilíbrio entre os sinais excitatórios via receptor NMDA e os sinais inibitórios via receptor GABA. Perfeito. Ficou muito bem resumido, muito boa explicação. E assim, já que estamos falando aí um pouquinho de teoria, né? O que você acha assim que a gente precisa saber do ponto de vista de talvez etiologia de crise, assim, no contexto de emergência? O que você acha que é relevante, assim? Uma coisa que a gente sempre pergunta para as pessoas que trouxeram aquele paciente, ou caso o paciente tenha condições de ser entrevistado, é se houve um fator provocador ou se foi uma crise não provocada. Por exemplo, quando eu digo fator provocador, esse paciente fez uso de alguma substância, fez uso de alguma coisa que pudesse deflagrar um potencial de convulsão ou não. Foi um caso que o paciente estava no trabalho, ou estava realizando alguma atividade, e aí subitamente teve uma crise convulsiva com nenhum evento de estresse, não houve privação de sono,
não houve distúrbio hidroeletrolítico associado, não houve nenhuma motivo provocador de crise, mas ele acabou convulsionando. Ou se teve, ou se de fato não teve nada que pudesse trazer o processo de crise. Entendi. É o que a gente fala de tentar identificar, né, se a crise foi provocada ou não provocada, que realmente acaba tendo abordagens diferentes, principalmente depois na investigação, né? Isso Também acho acho que importante a gente considerar. Acho que impacta muito também no manejo a médio e longo prazo. Quando você está diante de uma crise provocada, que já passou, foi autolimitada, não há uma necessidade explícita, expressa, de você fazer uso de drogas anticonvulsivantes, né? Então, teve uma questão, foi uma crise provocada, mas o paciente agora está bem, não tem uma necessidade dele sair do departamento de emergência tomando alguma medicação, pode ser que não haja nem necessidade de medicação dentro do próprio departamento de emergência. Sim, é perfeito, né? Se a gente identifica alguma causa, por exemplo, metabólica, né, que levou àquela crise, realmente teoricamente não deveria ser uma preocupação para esse paciente continuar acompanhando aí, ou ele nem fecharia critério para ser um paciente epiléptico, né? Mas assim, eu vou pegar o Exato. gancho aí do que você falou, que eu realmente acho super interessante, né? Que geralmente esses pacientes que chegam depois da crise, né? Que a gente tenta já identificar, às vezes, na anamnese com o próprio paciente ou com o familiar, como que a gente faz, Gu, para diferenciar assim, se realmente foi uma crise, né? Tem aquele conceito de pseudocrise, e às vezes a gente acaba confundindo com outros diagnósticos aí dentro de um pronto-socorro. E o que você acha que tem que abrir de diagnóstico diferencial aí, quando o paciente ou o familiar chegam contando que ele teve uma crise convulsiva? Aproveitando que você falou até da própria entrevista com o paciente, né? A imensa maioria dos casos que chegam dentro do pronto-socorro envolvendo a entidade crise convulsiva, eles não chegam mais convulsionando, né? A maioria dos casos já chegam no que a gente conhece como estado pós-ictal, que é o estado pós-crise convulsiva, ou então já chegam passado o próprio estado pós-ictal. Mas falando aí de diagnósticos diferenciais de crise, eu tenho a crise convulsiva ou a suspeita de crise convulsiva é uma excelente oportunidade para você fazer um eletrocardiograma do paciente. E daí, talvez você consiga extrair algumas informações interessantes. Talvez não fosse uma crise de verdade, talvez fosse um evento de baixo débito por conta de uma taquiarritmia. Então, dentro dos diagnósticos diferenciais, o mais grave está relacionado a um evento, uma bradiarritmia ou até uma taquiarritmia que possa estar causando um baixo débito. Enfim, Paulo, deixa eu te falar. Pode falar. Acho que nós vamos ter que voltar um pouquinho. Passou uma moto aqui fazendo um barulho. A Jéssica tá fechando a Não, varanda aqui. tranquilo. Faz assim, Vai. não tem problema. É só agora eu vou te perguntar de novo da pseudocrise. Eu vou dar um sinal aqui, porque o cara que regrava, aí a gente começa da pseudocrise, pode ser? Tá, beleza. Ali na pergunta 4. Então, peraí, volta aqui, Ângelo. Ângelo é o cara do marketing, tá? Tá. Bom, perfeito, Gu. Então, assim, eu vou pegar um gancho aí no que você falou em relação a paciente que chega ali pós a crise, né? Sobre, assim, diagnósticos diferenciais, né? Porque muitas vezes o paciente vem como crise convulsiva e nem sempre foi uma crise, né? Eu queria saber aí o que você acha de importante, tanto na anamnese do paciente ou da família, né? Diferenciar aí quais são outros diagnósticos diferenciais, o que a gente deve abordar. O episódio, né, a suspeita de um evento que possa se tratar de uma crise convulsiva, ela é uma excelente oportunidade para você rastrear diagnósticos diferenciais que são graves dentro da sala de emergência, que podem ser fatais para o doente quando não identificados, mas que não tem nada a ver com a fisiopatologia da crise convulsiva, como, por exemplo, uma brad ou uma taquiarritmia.
Então, o episódio que envolve a suspeita de crise convulsiva é uma oportunidade ímpar para você realizar um eletroencefalo e tentar extrair causas, diagnósticos diferenciais que são graves, que o paciente não deve ser liberado da sala de emergência sem uma avaliação própria daquela suspeita diagnóstica, né? Mas também permeando as nossas hipóteses de diagnósticos diferenciais, eu tenho hipóteses que não são tão graves assim, que às vezes a gente quebra a cabeça, que às vezes dá um pouco de trabalho, nem sempre a gente consegue ter uma diferenciação muito clara entre uma crise verdadeira e uma pseudocrise. Então, na suspeita, na impossibilidade dessa diferenciação, lembrar sempre que eu preciso tratar o mais grave, eu preciso tratar o que é a emergência, e depois tentar extrair mais informações da história, extrair mais informações do paciente, enfim, somar isso à nossa investigação laboratorial. Mas existem algumas coisas que tentam me guiar para dizer que, de fato, é uma crise verdadeira ou que não, parece mais uma pseudocrise. Então, aquela história de que o paciente teve crise convulsiva e imediatamente após recuperou o nível de consciência, fala contra uma crise convulsiva de verdade. Rotineiramente, os pacientes têm esse período de pós-ictal, que é um período de mais sonolência, ele teve todo aquele estresse, toda aquela descarga energética de sinapse, e o período que segue o pós-crise, ele vem uma sonolência, o paciente vai recuperando o seu nível de consciência aos poucos. Então, a ausência desse período pós-ictal fala contra um episódio de crise convulsiva. A presença de liberação esfincteriana geralmente fala a favor de crise convulsiva, sugere que o paciente de fato tenha convulsionado. A manifestação, o fato do paciente te relatar que tinha percepção do ambiente enquanto estava convulsionando e a manifestação motora sugeria uma crise tônico-clônica generalizada, isso é incompatível. Então, se o paciente tem uma crise generalizada, ele não tem percepção do que está acontecendo, ele não tem consciência do que está acontecendo. Então, a própria intenção de defesa, de propriocepção. Então, por exemplo, o paciente que tenta se defender quando você coloca um cotonete no nariz durante uma crise convulsiva, isso fala contra crise, porque ele não tem essa capacidade. Então, existem algumas coisas que a movimentação de ficar jogando a cabeça de um lado para o outro, o olhar em varredura, isso sugere que não seja uma crise convulsiva. Então, existem alguns achados que permeiam aí, que podem se tratar de uma pseudocrise. Mas lembrar de mensagem importante aí é que realmente o episódio que sugere uma crise convulsiva é uma excelente oportunidade para você rastrear outras patologias que são graves, e aí o eletrocardiograma é um exame fundamental. Perfeito. Realmente, eu já caí várias vezes, eu chamo assim de pitfalls, né, de crise convulsiva. Eu já achei que crise psicogênica fosse, já levei para a sala de emergência e no final realmente essas características que você falou aí são bem nítidas, né? O paciente acorda muito rápido, ele lembra de onde ele estava na hora da crise e como você falou muito bem explicado no começo em relação à generalização, né? Se ele teve uma crise generalizada, ele por definição não tem nível de consciência, né? Então seria impossível ele reconhecer o ambiente durante a crise. E do ponto de vista de síncope, né, de alterações eletrocardiográficas, realmente também já tive a oportunidade de ver uma vez uma ficha, um paciente no pronto-socorro dar entrada pela neurologia como crise convulsiva. E aí, num primeiro momento, como você falou também, muito bem falado, uma oportunidade aí de fazer um eletro. A gente, no final das contas, foi ver uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, que estava abrindo com uma síncope, que alguém entendeu que era uma crise, foi parar na neuro, e no final, 2 dias depois, estava fazendo ablação. Então, é realmente bem bacana, só exemplifiquei aí para realmente reforçar aí tudo que você falou da importância e da oportunidade aí de fazer outros diagnósticos, né? E aí, acho que é o caminho certo mesmo. É melhor você, nesse contexto, encarar como um paciente mais grave
do que perder a oportunidade de tratar, sabendo que a morbimortalidade, como a gente tinha conversado, de um paciente não tratado é significativa. Então, não tem dúvida, na suspeita diagnóstica, encare como algo mais grave mesmo, e depois, à medida que você for extraindo mais informações, você vai fazendo um downgrade da sua conduta. Sim, perfeito. Concordo com tudo que você falou. E, bom, partindo um pouco aí, um pouco adiante, né? Vamos supor que aí a gente já fechou que, na verdade, é crise convulsiva mesmo, né? Aquele paciente chegou e tudo mais. Uma dúvida que a gente sempre tem, né? Quando que a gente deve tomografar o crânio desse paciente e coletar o líquor, né? Você tem alguma opinião aí sobre isso? Tanto a tomo, quanto a coleta de líquor, quanto o próprio eletroencefalo, existem algumas situações onde é interessante que é necessário que o paciente faça, né? Então, de uma forma geral, para resumir todas as indicações, a gente vai bater na tecla do nível de consciência basal. Então, o paciente que não retorna ao seu nível de consciência basal, ele é um paciente que merece investigação. Ele é um cara que precisa ser visto com mais cuidado. É diferente de um paciente, vamos colocar dois exemplos. O paciente que fez uma libação alcoólica, fez uma crise convulsiva e agora está no seu nível de consciência basal. Ou então, um paciente que tem uma sequela neurológica, uma doença estrutural por um AVC prévio, faz um escape convulsivo e agora retorna ao seu nível de consciência basal de um paciente que convulsionou e tem algum achado no exame neurológico compatível, diferente do seu nível neurológico basal, do seu nível de consciência basal, esse cara merece investigação. Então, esse cara vai ganhar tomo de crânio. A depender da sua suspeição clínica, por exemplo, a minha suspeita é uma meningoencefalite, a minha suspeita é uma HSA que eu não consegui, aqui veio uma tomo normal, que a tomo só me mostrou que não teria nenhuma contraindicação à coleta do líquor. Um paciente que teve uma cefaleia e aí abriu depois do início da cefaleia, fez um episódio de crise convulsiva, um cara que teve um TCE. Então, esse cara ganha tomo de crânio e, a depender da sua suspeição, ele também ganha líquor. Uhum. A mesma coisa, o mesmo raciocínio vai valer para o eletroencefalo. O paciente voltou ao nível de consciência basal, ótimo, ele não é um candidato forte a uma investigação, mas se ele não voltou ao nível de consciência basal, é mandatório o eletroencefalograma. Sim, perfeito. Eu acho que resumiu bastante aí. Realmente é uma coisa que dá muita dúvida, né? Quando que a gente pode liberar o paciente sem investigações maiores? Bom, agora partindo então aí para a parte prática, né? Do ponto de vista mais grave aí de crise convulsiva. Oi. Só complementando dessa questão da TC, acho que talvez valha a pena ilustrar um pouco assim. Você está num pronto atendimento que não dispõe de tomo, qual paciente eu preciso referenciar, qual paciente eu posso dar alta do pronto atendimento mesmo. Tá, eu vou Quer voltar então, antes de perguntar mal. Acho que você fala disso, fica legal. Como assim você fala? Eu falar? Então, você pega o gancho da minha fala e fala assim, então, por exemplo, se eu estou num serviço que não dispõe Entendi. de tomo de crânio e tal, o Perfeito. paciente que convulsiona, mas que está assim, eu posso liberar. Tá, perfeito, vou falar então. Peraí. Bom, voltando, Ângelo. Perfeito. Eu acho que você ilustrou bem aí o tipo de paciente que a gente pode liberar sem grandes investigações, né? Aí, por exemplo, para a gente exemplificar, quando você está no hospital, às vezes secundário, né? Um pronto-socorro aí um pouco com menos recurso, que você não tem tomografia, né? Alguns exemplos, assim, que eu não fico segura de liberar, que eu teria que referenciar ele para fazer uma tomografia. Então, aí, por exemplo, resumindo o que o Gu falou, né? Então, paciente que teve um TCE e convulsionou.
esse paciente não pode ser liberado sem uma imagem de crânio, né? Para ver se ele tem um hematoma epidural, subdural, enfim. Então, esse é um paciente que definitivamente eu vou precisar transferir para fazer o exame de imagem. Por exemplo, um paciente que eu estou suspeitando aí que está abrindo uma encefalite, estava com alteração psiquiátrica, alteração comportamental, e aí do nada fez uma crise também em vigência desses outros sintomas. Esse também, o paciente também vai precisar de uma investigação neurológica mais refinada, inclusive da equipe da neuro em si, né? Não só de exames de imagem. Agora, por exemplo, um outro caso agora que não precisaria transferir esse paciente, vamos supor, né? Um paciente que já é epiléptico e ele claramente não tomou a medicação naquela última semana, né? Por algum motivo, uma viagem ou o remédio acabou. Enfim, se você vai ter a oportunidade de orientar ele bem ali e entregar o remédio para ele, ou prescrever, orientar como ele vai pegar esse remédio agora, esse é um paciente que não precisa de exame de imagem, né? Ele já tem um diagnóstico de uma doença que precisa do tratamento para não ter recorrência. Então, esse é um paciente que você pode liberar tranquilo, que claramente o que causou a crise foi a má aderência, né? Então, esse paciente, por exemplo, não precisaria de exame de imagem, nem de qualquer investigação maior. Só exemplificando aí para a gente entender um pouco melhor na prática. Falei tudo certo, Gu? Exatamente. Exatamente, é isso aí. Perfeito. Então vamos partir aí para o ponto de vista, para o lado mais grave aí, né? Quando o paciente chega convulsionando mesmo e tudo, ponto de vista prático aí. Antes de começar a falar das medicações, Gu, eu queria falar assim, só para falar para o pessoal aí, qual que é a definição aí de estado de mal, né? E qual que é a importância de reconhecer esse estado? Na sala de emergência, na grande maioria das vezes, os pacientes que nós atendemos, eles foram vítima de crise e estão no que a gente conhece por estado pós-ictal, que é aquele período de sonolência. Mas em situações aí mais graves ou em situações onde o paciente foi rapidamente transportado até o hospital, ele ainda pode chegar em crise. E aí você pode estar diante até de um quadro mais grave, que é o estado de mal epiléptico, né? O estado de mal epiléptico, por definição, é um estado onde uma crise convulsiva generalizada dura por mais de 5 minutos, ou que o paciente tem crises reentrantes, mais de 2 crises, sem recuperação do seu nível de consciência basal. Ou seja, no período intercrise, ele não volta ao nível de consciência basal. Então, o estado de mal é um quadro clínico bastante grave que precisa de uma intervenção pronta, uma intervenção imediata. Sim, perfeito. Então, vamos lá, Gu. O paciente chegou convulsionando aí, você está lá na sala de emergência. O que você faz aí? Quais que são as primeiras condutas que você vai tomar ali, frente a um paciente convulsionando agora? O paciente chegou convulsionando, é o que a gente brinca como ABCD-EFG, que é o ABC e Don't Ever Forget Glucose, ou seja, a hipoglicemia ela é tanto um fator desencadeador de crise quanto o fator perpetuador da crise. O paciente que está hipoglicêmico, às vezes eu não consigo tirar da crise porque ele está hipoglicêmico. E aí a hipoglicemia também é um fator somador de dano neurológico, então traz dano neurológico adicional. O cara que chega convulsionando na sala, primeira coisa, estabilização, via aérea pérvia, ver se esse cara está conseguindo respirar. Eu vou tentar monitorizar esse paciente da forma como for possível, mas lembra que é um cara que eu não vou conter, que eu não vou amarrar, que eu não vou colocar a mão dentro da boca para puxar a língua. Isso não deve ser feito, tá? O que eu vou fazer é ofertar oxigênio, proteger a cabeça para esse paciente não ficar se machucando. Se eu puder proteger alguma coisa dos membros, excelente também. Se possível, tentar um acesso, tentar uma punção venosa, coletar um laboratório desse paciente e, claro, administrar uma droga abortiva de crise. Então, isso faz parte da estabilização inicial. Receber esse paciente, ofertar oxigênio, garantir que a via aérea desse paciente está pérvia, uma glicemia capilar,
porque é uma coisa simples de resolver, uma coisa simples de dosar, uma coisa fácil de resolver. E nos casos onde o paciente está hipoglicêmico, que essa é a causa da crise, se você não tratar a hipoglicemia, vai ser muito mais difícil tirar o paciente da crise e a consequência neurológica pode ser pior. E aí, coletar exames, eletrólitos, se tiver disponibilidade, pesquisa por tóxicos, enfim. Certo, perfeito. Gu, e agora, assim, em relação à abordagem da crise mesmo, eu pensei da gente já conduzir, assim, como o pior cenário. Eu queria que você contasse pra gente, assim, por exemplo, paciente que chega convulsionando, aí você vai dar alguma medicação, e aí se ele não for saindo, eu queria que você fosse conduzindo aí até o pior desfecho, aquele paciente que realmente não sai da crise. Que aí eu acho que fica, que a gente sabendo conduzir o pior cenário, né? Eu acho que fica fácil, porque Onde depois... parar o mais leve, né? Sim, exatamente. Então vamos lá, o paciente chegou convulsionando, agora já estabilizou, já viu ali que não é uma hipoglicemia, o paciente está com destro normal, já pegou o seu acesso periférico. E aí, quais drogas você vai começar e como que vai conduzir? Então, Paula, esses primeiros 5 minutos, fazem parte da fase de estabilização, tem tudo isso que a gente comentou, né? O ABC, não esquecer da glicose, tentar resgatar a história com a família ou com as pessoas que transportaram esse paciente até o hospital, tentar obter um acesso venoso, amostra sanguínea para dosagem de eletrólito e nível de drogas. Isso faz parte dos nossos 5 minutos iniciais, né? Não necessariamente a mudança para a próxima fase, ela precisa esperar os 5 minutos, né? Se você tem tudo isso pronto, com uma medicação abortiva de crise aspirada antes dos 5 minutos, isso não é impeditivo de que você faça a medicação e já interrompa a crise um pouco mais precocemente. Não é um problema. Mas, como, digamos assim, até como critério de qualidade, que em 5 minutos você consiga fazer tudo isso. A próxima fase, a segunda fase, é onde você, de fato, já medica o paciente. E aí, eu vou medicar o paciente. A nossa droga de escolha mais amplamente disponível no Brasil é o diazepam. Lembrar que o diazepam, eu só vou fazer o diazepam endovenoso, eu não faço diazepam intramuscular. Caso eu não tenha conseguido um acesso nesse tempo, isso em algumas situações realmente é mais complicado, o paciente pode estar tendo uma manifestação motora importante. A minha droga de escolha é o midazolam, tá bom? Então, onde você tem o acesso endovenoso, diazepam. Se você não tem acesso venoso, midazolam. 10 miligramas, tanto diazepam quanto midazolam. Se o paciente ainda mantém a crise convulsiva por 5 minutos, você pode repetir a dose do benzodiazepínico e aguardar mais 5 minutos para ver se o paciente sai da crise. Então, o nosso tempo aí de segunda fase, ele vai de 5 a 10 minutos aproximadamente, tá? Então, começo com diazepam endovenoso, não saiu, repito, diazepam, não saiu, se o paciente ainda não saiu, um cuidado que eu preciso ter, acompanhando esse paciente ao longo da evolução da crise, é se esse cara não ficou hipoxêmico, tá? Aí eu entro como um segundo fator muito importante na perpetuação da crise e no dano neurológico adicional, que é a hipóxia, tá? Além da hipoglicemia, a hipóxia causa um dano neurológico importante. Então, suponhamos que esse paciente está com a viéria ainda pérvia, ele não está hipoxêmico, eu posso conduzindo de uma forma menos agressiva essa crise convulsiva. E aí, na terceira fase, a segunda medicação que eu vou usar é a fenitoína. É a medicação amplamente disponível. Você vai fazer uma fenitoína na dose de 15 a 20 miligramas por quilo, tá bom? Tá. A fenitoína é uma medicação que vai ser diluída em soro fisiológico e o tempo de infusão dessa droga é de 50 miligramas por minuto. Então, também não dá para infundir muito rápido.
é uma droga que pode cursar com hipotensão, bradicardia, instabilidade hemodinâmica. Então, eu preciso respeitar a velocidade de infusão da fenitoína. Sempre, lembrando também que sempre diluição em soro fisiológico, tá? Tá bom. Pode ser que esse paciente, pode ser, Paula, que esse paciente ainda não tenha saído da crise. Então, eu já estou diante de uma crise mais grave, eu estou diante de uma crise mais complexa. E aí, o consenso na literatura sugere que você faça fenobarbital para esses pacientes, também numa dose de 15 miligramas por quilo. Mas, mais uma vez, eu preciso estar atento se esse paciente ainda consegue manter uma via aérea pérvia, tá? Nos casos onde o paciente não está conseguindo troca gasosa adequada, que o paciente está ficando hipoxêmico, talvez seja a hora de eu interromper toda essa terapia farmacológica e partir direto para a intubação. E aí, quando eu parto direto para a intubação, eu vou deixar uma dose elevada de benzodiazepínico na tentativa de suprimir qualquer tipo de crise, tá? Mas com o próprio fenobarbital, pode ser que o paciente tenha um rebaixamento do nível de consciência expressivo, que ele já seja candidato à intubação só pelo uso do próprio fenobarbital. Então, na medida que eu for preparando o fenobarbital, eu também preciso preparar material de intubação, tá bom? Perfeito, Gu. Isso mesmo. Realmente a gente está falando aí do pior cenário, tá, gente? Não é para ficar assustado que toda crise vai evoluir assim, mas como falei, a gente sabendo conduzir dessa maneira, as outras ficam bem mais fáceis, né? E aí, Gu, então vamos entubar. Como vai ser essa intubação? Geralmente é mais difícil, porque o paciente pode estar aí tendo muitos movimentos. Como é que vocês fazem? A intubação do paciente com crise convulsiva, ela ocorre num cenário muito desafiador, né? É um paciente que eu não consigo deixá-lo nas melhores condições para intubação. É um paciente que eu vou ter dificuldade na pré-oxigenação. Então, esse cara está sendo intubado porque no meio do processo ele ficou hipoxêmico, eu não consegui tirá-lo da crise e por conta da crise ele está evoluindo com hipóxia. E aí a questão que a gente discutiu da hipóxia, ou por um paciente que está tendo uma crise muito prolongada, né? Certo. Então, a intubação desse paciente já começa na dificuldade da pré-oxigenação. E aí entra num conceito do que a gente conhece como via aérea difícil fisiológica, né? O paciente não tem a via aérea difícil anatômica, são os casos onde o paciente tem marcadamente uma anatomia desfavorável à intubação. Agora, a via aérea difícil fisiológica acontece no contexto do paciente onde a condição clínica dele torna o paciente de difícil manejo de via aérea. Então, esse cara é um cara de difícil manejo de via aérea, que é um cara, por exemplo, que eu não consigo pré-oxigenar. Como que eu posso... o que eu posso usar de artifício na tentativa de minimizar a dificuldade da pré-oxigenação? É um conceito que a gente chama de oxigenação apneica, né? A oxigenação apneica, ela é feita com catéter nasal de alto fluxo, mas que a gente pode tentar minimizar e substituir com o nosso conhecido catéter nasal. O catéter nasal de alto fluxo não é nem um pouco disponível por aí. Então, eu posso substituir, sabendo das limitações, mas eu posso tentar substituir, por exemplo, por um catéter nasal. E aí, durante o processo da laringoscopia, eu mantenho esse paciente com um catéter nasal aberto no fluxo máximo. Isso gera um fluxo de ar para dentro dos pulmões e tenta manter um pouquinho mais o tempo de apneia. Por quê? Quando eu faço o processo de intubação, lembra que esse paciente ainda pode ter alguma manifestação motora, então ele precisa ser bloqueado. O processo de intubação desse paciente envolve um hipnótico importante e um bloqueador neuromuscular. Então, aquele período de apneia, ele pode ser catastrófico para o doente. Então, a oxigenação apneica, ela entra aí como uma tentativa de mitigar
essa hipóxia, de tentar minimizar a incidência dessa hipóxia. Perfeito, Hugo, muito legal mesmo. A gente tem que aprender mais aí essas maneiras aí de minimizar o risco da intubação nesses pacientes complicados, né? E só, assim, de curiosidade, qual hipnótico e qual bloqueador que você costuma usar nesses contextos aí de crise? Paulinha, não tem uma receita mágica. Existem alguns guidelines que sugiram o uso do midazolam ou do propofol em doses mais elevadas. Existem alguns autores que definem que você faça, por exemplo, propofol e ketamina. A gente voltar lá na fisiopatologia da doença, a crise, como nós comentamos, acontece quando você tem um desequilíbrio entre os receptores GABA e os receptores NMDA. Tanto o midazolam quanto o propofol, eles são agonistas GABAérgicos, mas por conta da fisiopatologia da crise, com a evolução da crise, depois de 5 minutos de crise, existe uma supressão desses receptores. Não pode ser que mesmo jogando uma quantidade enorme de medicação, de benzodiazepínico, de propofol, eu não consiga saturar de uma forma adequada esses receptores e inibir a crise. E é nesse contexto de refratariedade que a ketamina entra. A ketamina, como antagonista dos receptores NMDA, vai atuar num outro mecanismo, vai atuar diretamente no mecanismo excitatório da crise. Então, existe uma sugestão para que você use para o mesmo paciente propofol e ketamina. E com relação ao bloqueador neuromuscular, talvez para crises mais prolongadas, onde existe o risco de rabdomiólise, exista o risco de uma possível hipercalemia, seja recomendável o uso de rocurônio. Mas nada impede, se você não tiver disponível o rocurônio na sua unidade, se o paciente não tem nenhuma daquelas contraindicações absolutas ao uso da succinilcolina, não é impeditivo de que você use. Sugere-se que você use rocurônio, mas não é algo impeditivo. Então, a gente ficaria aí como sugestão para intubação um mix de propofol e ketamina. E com relação ao bloqueador neuromuscular, se disponível para crises mais prolongadas, prefira rocurônio. Se não disponível e não houver nenhuma contraindicação, não é um crime, não é um pecado, digamos assim, você usar succinil, não. Perfeito, ótimo. Muito bem lembrado aí, a gente sempre avaliar as contraindicações das drogas antes de sair fazendo qualquer coisa, né? Perfeito, Gu. Indo para o final aí da nossa conversa, algum cuidado especial depois que a gente entubou o paciente? Você acha que é válido a gente falar alguma coisa? A intubação ela ocorreu no contexto de refratariedade às primeiras medicações. E aí, quando esse paciente foi intubado, uma vez que ele está com a via aérea totalmente protegida, o meu desejo é suprimir a atividade cerebral desse cara. Então, eu vou deixar doses altas de benzodiazepínico, e aí, quando eu digo doses altas, eu estou falando de 0,1 miligrama por quilo por hora até 2 miligramas por quilo por hora de midazolam, por exemplo, na tentativa de suprimir a atividade eletroencefalográfica desse paciente. Tá? Por conta dessas doses mais altas, Paula, esses pacientes rotineiramente fazem, inclusive, hipotensão. Pode ser que seja necessário você associar um vasopressor para manter aí um nível mínimo de pressão arterial média. Então, o meu cuidado, além de todo o cuidado que eu tenho com os pacientes que são intubados, direcionado para a etiologia em si, suprimir qualquer atividade, e aí depois, com auxílio do eletroencefalograma, eu vou desmamando essas drogas e vou avaliando se esse paciente realmente saiu da crise, se ele realmente não tem mais manifestação epiléptica. Perfeito. Nossa, eu acho que foi muito bom, a gente falou tudo, né? E
contexto, pior dos contextos possíveis, todo paciente mais refratário, que só vai sair aí da crise depois de realmente sedação profunda, né, e contínua. Eu acho que muito bom, eu acho que você resumiu muito bem tudo, acho que foi bem claro. Você quer falar algum recado para casa aí, antes da gente finalizar? Alguma consideração importante? Ô Paula, eu acho que a crise convulsiva, ela pela a manifestação, ela causa muita comoção, né? Então, é comum você ter, principalmente a primeira crise, né? É comum você ver familiares muito assustados, acompanhantes muito assustados. Então, acho que nosso papel, além de cuidar do paciente propriamente dito, é acolher essa família, orientar como as coisas funcionam, que eventualmente, se eu estou desconfiando de um paciente epiléptico, orientar que são coisas que podem acontecer, mas que na imensa maioria das vezes são episódios autolimitados. Lembrar do que nós não podemos fazer, exatamente esse momento de comoção, as pessoas tomam atitudes que elas perdem o senso e acabam fazendo coisas que não devem, como querer puxar a língua do paciente, colocar objetos dentro da boca, tentar segurar o paciente de toda forma, e isso pode causar lesão muscular. Para os médicos que estão no pronto-socorro, ressaltar aqueles pacientes que são de fato candidatos à investigação adicional. Não é infrequente recebermos pacientes no PS que foram transferidos para fazer uma toma de crânio, e aí você olha a história, é o que você falou, é aquele cara que tem crise convulsiva, que toma medicação, que ficou sem tomar o remédio, que teve privação de sono, que passou por um evento de estresse e abriu com um quadro de crise. Isso onera o sistema, isso traz todas as dificuldades para um sistema que já trabalha no seu limite, né? E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar é com relação a quais pacientes se beneficiam de você iniciar uma droga antiepilética já no pronto-socorro, na primeira crise. A maioria das crises, dos pacientes que têm crise, são fenômenos únicos ou que acontecem em poucas oportunidades, que não justificam o início de crise. Então, na minha suspeita, se eu estou diante, por exemplo, de um paciente que trabalha, é um cara motorista de ônibus, é um cara que trabalha numa profissão de risco, é um cara que, se tiver uma crise convulsiva nesse contexto, vai ser muito ruim, até vale a pena eu iniciar uma droga anticonvulsiva, até ele ter uma avaliação neurológica mais detalhada e, de fato, definir se precisa ou se não precisa. Agora, para pessoas que não fazem parte de grupo de risco, não está indicado que você comece nenhuma droga antiepilética. Você trata o paciente, trata a condição que ele tiver no pronto-socorro, orienta o paciente, orienta a família, e esse cara vai de alta sem droga anticonvulsivante. Tá certo. Perfeito. Realmente, era um assunto que a gente não tinha falado e é válido lembrar aí para o pessoal que dá plantão, né, que fica com essa dúvida na hora de liberar o paciente. Peraí, pessoal. Vamos dar uma resumida. A gente já falou muita coisa até aqui. Só pra gente resumir antes de terminar o podcast, tá? Então vamos lá, gente. Crise convulsiva, né? São as emergências neurológicas mais frequentes no pronto-socorro. Quando não tratadas, elas possuem elevada morbimortalidade. Então é importante, fundamental, reconhecer precoce. Tá ok? Vamos lembrar que o que é importante, né, quando o paciente chega num pós-ictal, quando ele acabou de convulsionar, é fundamental, então, a gente determinar se houve fator provocador, qual foi a duração, como foi o início da crise, se houve retorno do nível neurológico basal do paciente, tá? Porque os pacientes que não retornam ao nível neurológico basal, isso são sinais de alarme, né, para possíveis infecções, metástases, acidente vascular encefálico ou possivelmente
paciente que teve algum trauma antes da crise, então isso merece uma investigação complementar, né? Como a gente já falou ao longo do podcast, possivelmente tomografia de crânio e muitas vezes função licórica, tá certo? Lembrar também que o paciente que chega em vigência de crise, a gente tem que fazer o ABCDE, né? Lembrar de via aérea, ver se o paciente está bem oxigenado, se precisa de suporte de O2, se ele está estável hemodinamicamente e claramente nunca esquecer de ver a glicemia capilar, tá? Lembre sempre de pegar acesso venoso periférico de grande calibre para a gente conseguir fazer as medicações adequadamente, tá? Então, lembra que a primeira medicação a gente faz diazepam IV, né, 10 mg para abortar a crise e depois a gente precisa entrar com os anticonvulsivantes, que é o mais disponível aí no Brasil é a fenitoína mesmo. Tá? Lembrar também que a intubação desse paciente é uma via aérea fisiologicamente difícil, tá bom? Então, e lembrar sempre depois de realizar a intubação, com todo cuidado, a gente iniciar a sedação para supressão da atividade elétrica cerebral. Tá ok? Agora vamos voltar lá pro podcast pra gente finalizar. Mas, bom, acho que é isso, Gu. Muitíssimo obrigada. Foi de muita grande valia aí tudo que você falou. Muito legal a gente ter experiência de alguém que vive tanto aí no ambiente de emergência, com um quadro tão comum desse. Queria te agradecer demais aí pela presença e espero que você tope fazer outros podcasts com a gente aí mais pra frente. E é isso. Muito obrigada mesmo pela presença e é isso. Paulinho, eu que agradeço, brigadão mesmo pela oportunidade. Pode chamar que eu participo sim, só chamar. Então tá, Gu, um abraço, tudo de bom para você e muito obrigada de novo.